Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o canal Coisa de TV que tá aqui de boas, conversando sobre a novela Dona de Mim. Eu tava guardando esse trocadilho pra falar aqui Meu dentro do meu Deus. coração. Desculpa, gente. Desculpa. Não desliguem que esse vídeo vai ser Meu legal. Deus. Por que esse vídeo vai ser legal? A gente vai falar de Dona de Mim, mas não só por isso, mas porque temos um convidado para falar de Dona de Mim. Nós chamamos nosso amigo Gabriel Wacker da coluna Outro Canal para contar o que ele achou de Dona de Mim. Aê! Finalmente uma novela que não é tão ruim, vocês me chamam pra falar. Aê! Chamaram Terra e Paixão e Família Tudo. Aí falaram, não, Dona de Mim, que é subir num degrauzinho. Um dia eu chego numa novela boa. Gabriel, que acho que é o nosso convidado que mais veio aqui no canal, né? Se for ver. Você ainda fez uma edição do jornal com a gente. Eu acho que sim também, acho que pelo menos umas 3 vezes. Já pode fazer parte do... Já faz parte do nosso clube de membros, então assim... já é uma pessoa aqui do canal. É um terceiro elemento. Se você, inclusive, não é do Clube de Membros, considere virar Clube de Membros. Olha só. Aí, ó, já fez até propaganda. Perfeito. É convidado assim que a gente gosta. E aí, desse vídeo de hoje, a gente vai fazer o balanço final dessa novela que começou quando? Em 2021, 2022? Já nem lembro mais, faz tanto tempo assim. E aí a gente vai discutir o que teve de bom, o que teve de ruim, por que teve crítica. E é isso. Então acho que a gente já pode começar comentando o que teve de bom em Dona de Mim. Olha, eu acho... acho que primeiro a gente tem que separar uma coisa de outra coisa, como eu gosto de dizer. Você pode falar muita coisa de Dona de Mim. Fracasso não dá pra falar. Eu acho que isso é um ponto. Não pode chamar de feia, né? Não pode chamar de feia. Exato, até porque realmente a novela é muito bem dirigida. É um bom ponto, inclusive, sobre ela. Alô, vale tudo! Pois é. Então, assim, é uma novela que é a maior audiência do horário desde Vai na Fé. Mas é a pior novela da Rosane? Também. Quer dizer que é ruim? Não. É uma novela muito... Eu acho que foi a novela mais inconstante dela, assim. Tinha momentos que eu achava maravilhosa, tinha momentos que eu revirava o olho, assim. Especialmente, né, um pouquinho mais nessa reta final, quando quando a Ellen voltou pra novela, e não é que é incoerente a volta da Ellen, mas claramente foi uma volta pra a novela é muito longa, eu preciso tapar um buraco aqui. Como aconteceu várias vezes com essa novela. Mas a gente vai chegar lá. Eu acho que o grande ponto positivo dessa novela, pra mim, pelo menos, é a direção. Acho que a direção do Alan Fitterman é muito inspirada. E também algumas questões de texto, de diálogo mesmo. Era uma novela de diálogo muito bom, assim. O que saía da boca das pessoas era muito natural. Então, eu gostava muito do que eu ouvia, sabe? Muito do que eu pensava lá na novela, que eu imaginava que poderia acontecer, acontecia. Acho que é uma novela também que entregava muito o que você esperava. Dentro do universo Rosane, sem dúvida nenhuma. Eu concordo com quando você diz que é a pior novela da Rosane, com certeza é a pior novela dela, mas mesmo assim, a pior novela dela ainda é muito melhor que muitas outras novelas que foram apresentadas. Não acompanhei religiosamente a novela, via mais esporadicamente, porque realmente foi uma trama que não me atraiu tanto e eu me sentia muito enrolado pela novela. Mas quando eu sentava pra assistir, eu sempre ficava impressionado justamente pelo que você falou. Os diálogos sempre são muito bons. Os personagens sempre têm uma troca entre eles que é muito interessante. Você fica ali meio cativado. Talvez eu não senti tanta animação a continuar acompanhando seguidamente, capítulo atrás de capítulo. Mas os diálogos a Rosane sempre entrega muito bem. E eu acho que teve uma coisa também na novela, especialmente os 2 primeiros meses, a construção de apresentação dos personagens foi muito bem feita. Especialmente o Marlon. Pra mim, uma das cenas... A gente vai falar muito sobre a cena dessa novela, mas as cenas de morte dessa novela, de impacto dessa novela, foram muito bem feitas. Não, é Cidade Alerta. Vamos chegar lá. A cena da morte do pai do Marlon, a cena da morte do Abel, a cena do enterro do Abel. Realmente, eu tô falando de morte aqui agora que eu fui parar pra pensar. Enfim, mas... mas foram cenas muito bonitas. Foram cenas muito impactantes. As cenas mais pesadas também. Olha aí, crime de novo. Meu Deus do céu, pior que... Meu Deus, quanto crime. Quanto crime. A cena do abuso da Cami também. Mas pra dizer que a gente não só falou de cena ruim, as cenas musicais da novela, aquelas transições de tempo usando músicas, pra mim, assim, foram das melhores. Assim. Tem aquela do Gilberto Gil, na morte no enterro do Abel. Aí, ó, de novo é morte. Se quiser falar com Deus...
Mas é uma cena muito bonita da Dona Rosa, sabe? É uma cena muito. As cenas de transição de tempo eram muito bonitas. Até minha cônjuge, Babi, beijo amor, ela falou isso num ponto Beijo, Bárbara. positivo. Beijo, Bá. Um ponto positivo da novela, que é uma novela muito musical. E musical do ponto positivo, uma novela que sabia usar muito bem a música ao seu favor. E eu acho que tem uma outra coisa, quando a gente fala desse negócio de ser pesado e tal, é óbvio que é uma novela das 7, aí as pessoas esperam que seja uma novela mais leve. Agora, eu acho que também a Rosane, e isso desde Malhação, porque eu acompanho o trabalho da Rosane desde que ela fez Malhação intensa e tal, e A Larissa é praticamente editoria Rosane. ela não tem medo, ela nunca teve medo de tratar de assunto sério. Ela nunca teve medo de tratar de assunto pesado. Isso é uma normalidade dela. Ela falou de câncer de mama em Malhação e mostrou cenas pesadas sobre câncer de mama, da Lucrécia perdendo o cabelo, dela passando por quimioterapia, dela descobrindo o diagnóstico e ter que contar pra filha. E eu acho que, assim, na época podia se falar também, não, isso daí não é pra ser tratado em Malhação, embora, óbvio, Malhação tenha tratado assuntos pesados lá em 90 e poucos, mas, enfim, por ser um horário que não pede isso, que é um horário muito cedo e tal. Eu acho que isso é uma característica da Rosane. A Rosane nunca teve muito medo, nem muito problema, e eu acho que ela faz isso, apesar de tratar de violência, apesar de falar de morte, ela faz isso com muita sensibilidade, e eu acho que aí é que tá o grande triunfo, talvez, de Dona de Mim, que é o fato de ser uma novela muito sensível, uma novela muito boa de texto, é uma novela que trata desses assuntos que são, sim, muito pesados, mas de uma maneira, eu acho que de certa... É óbvio que tem algumas cenas, tá, mais gráficas, etc, mas ainda assim é leve. Eu acho que também vem do público, e aí a gente pode falar disso mais pra frente, que tem problema de falar dessas coisas. No Brasil, a gente tem muito problema pra falar de morte. Ninguém fala de morte. Quando você começa a falar que alguém morreu, a pessoa só quer essa volta e falar, ai, tadinha, não sei o quê. Sabe, ela quer que você pare. Todo mundo quer que você pare quando você tá falando sobre esse assunto. E é um assunto, obviamente, e é natural. As pessoas vão morrer, eu lamento, assim, é natural. As pessoas têm que lidar com isso. E eu acho que se a gente vai falar disso, que seja ainda que com uma boa autora que sabe tratar disso de maneira... Se a gente vai falar de bipolaridade, se a gente vai falar de Alzheimer, se a gente vai falar de assuntos que são sérios, que seja de uma autora que saiba tratar isso de maneira séria. Óbvio que ela derrapou em algumas coisas ali, mas eu acho que a Rosane, mesmo na pior novela dela, ela tem muita sensibilidade, ela e os colaboradores, porque a Rosane escreve com vários colaboradores, eles têm muita sensibilidade ao tratar dos assuntos, dos mais variados assuntos, desde a parte do humor até a parte mais pesada do Cidade Alerta da história. Ainda sobre as partes positivas, queria comentar que eu tenho um amigo, o Renan, que inclusive deve estar vendo esse vídeo, um beijo, Renan. Ele sabia que eu ia fazer esse vídeo aqui sobre o balanço de Dona de Mim, e ele mandou as impressões dele, porque ele não é uma pessoa que acompanha trocentas novelas, mas por algum motivo Dona de Mim foi algo que conquistou ele, e ele viu do começo ao fim todos os capítulos, então ele mandou alguma coisa aqui, que eu inclusive concordo. Ele comentou que todo o núcleo teve a própria história, mesmo que fosse algo pequeno. Sim. Ele comentou que ele achou que a Léo era ligada a todos os núcleos e ela não era uma mocinha sonsa. Isso, ele gostou disso, concordo também. Ela é uma mocinha mais... Ela dava o jeito dela pra fazer as coisas, eu gostava disso. É uma mocinha picareta, né? Meio picaretinha, né? Tipo... Ela, como é que a Sofia chamava os negócios que a Ellen fazia? Faz pegadinha. Ela faz pegadinhas. É a mocinha da pegadinha. Sim, é um bom termo. Ela começou a novela dando aquele trambique da rifa, né? Então, assim, maravilhosa. E aí ele também elogiou os serviços sociais da novela, porque ele falou que falou bem de saúde mental, do estupro, de defesa da mulher, que foi tudo muito bem abordado na novela, que já mostra como a Rosane é muito responsável quando aborda esse tipo de tema. Não, e também teve uma situação que calhou, tá? Eu preciso dizer isso, porque calhou. 10 dias depois do que aconteceu lá no Rio de Janeiro, naquela invasão que teve, morreram mais de 100 pessoas, 10 dias depois, Dona de Mim teve uma cena de invasão de favela. Não foi nem a melhor cena da novela, mas teve essa sequência, foi uma boa sequência. Preciso falar do Lennon, brevemente, parênteses. O Lennon, como ator, me surpreendeu muito. Eu não sabia que ele era ator. Quando ele foi contratado, eu tinha entrevistado ele 10 dias atrás, e ele só me falava assim, quem sabe pode ser que eu vire ator e tal. Então, assim, não era uma coisa dele. E ele atuou muito bem como Rian, cara. Muito bem mesmo. Enfim, teve essa sequência de invasão de favela e foi muito bem feita. E parece que eu tava vendo o que eu vi nas reportagens de 10 dias atrás. Os mesmos questionamentos, a forma como as mães
questionavam as mortes dos filhos. Então, assim, é difícil de ver? A Dona de Mim é uma novela dura muitas vezes, era até melancólica muitas vezes, sim, mas isso não quer dizer que ela é ruim. É um outro estilo de você contar uma história. Eu acho que esse é o ponto. E sobre as partes positivas, eu acho que a gente não pode deixar de citar Sueli Franco, que eu acho que teve um dos maiores papéis da carreira dela, e mostra justamente que tem muito etarismo em novela, não contratam pessoas mais velhas para fazer as tramas, e a Sueli, que não é tipo a big estrela da Globo, entregou um papel maravilhoso nessa novela. O texto estava muito bom, mas ela também deu aquela sutileza incrível para a personagem. A Rosa é um dos destaques de Dona de Mim, com certeza. Acho que é um destaque de longe, assim, as cenas dela fazendo... Acho que desde ali do começo, com a Bel, né, com o lance todo de ser da mãe, né, com os filhos e tal, e até o diagnóstico de Alzheimer, que ainda assim é muito triste em certas partes. Eu mesmo tenho problema para assistir aquilo ali, porque minha avó teve Alzheimer, então eu entendo exatamente como acontece o processo, mas... a Rosane ainda consegue trazer uma certa leveza para a coisa toda, que eu acho que é interessante também. A Rosa é uma personagem muito solar, apesar de estar lidando com essa doença. É uma personagem divertida, é uma personagem que está ali na parte dos núcleos mais cômicos e tal, né? Assim, tem uma coisa mais... quando ela tá com as amigas, eu acho super engraçado. Eu acho que também tem isso, né? De mostrar que a pessoa idosa, ela tem uma vida, ela tem um mundo dentro dela que não é, né? Que enfim... Tem muitas outras coisas. E eu tava vendo a novela agora no fim. E outra coisa que me impressiona bem é como a Rosane sabe resolver núcleos que ela tinha deixado. Tipo, ela tinha. A Léo tinha 3 pretendentes. E, em geral, o que acontece é assim, nossa, a gente vai enfiar no último capítulo da novela essas outras pessoas que não vão ficar com a Léo, elas vão arrumar alguém. E eu achei incrível que ela conseguiu, assim, trazer para esses outros homens outras pessoas e outras mulheres que fazem sentido dentro da história deles ali, né? E trazer um outro arco. Tá bom que agora o coitado do Rafa Witt tá lá, né, acidentado quando a gente tá gravando esse vídeo. É uma outra tragédia, assim. Mas, assim, eu acho que é bem mais legal isso, né? A novela vai acabar no final e a gente teve os arcos que já foram acontecendo antes, então a gente já vai vendo como isso... Não é aquela coisa igual que o Daniel Ortiz faz, que eu odeio, com todo respeito ao Daniel Ortiz, mas que é você descobrir no último capítulo com quem vai ficar, e a pessoa que não vai ficar com a protagonista, ela vai no aeroporto, e aí ela acha a pessoa que entrou na novela ontem, sabe? Eu sabia que ela ia falar de família tudo, eu tava na cara. O clássico ir no aeroporto, encontrar o Gianecchini lá e se casar com ele, sabe? Né? Eu achei que ficou tão mais legal, assim, que as outras pessoas os outros homens têm as vidas deles que vão se construindo, né? Porque a da Léo já tá se construindo, assim. E também porque eu acho que amor é meio isso, né? Mas você não vai descobrir que você vai ficar com a pessoa, tipo, saindo correndo, indo pro aeroporto. É de fato uma coisa que se constrói, né? Então, eu acho legal isso também. Eu acho que ela sabe resolver muito bem todos os núcleos. Isso é realmente... E aqui, para fechar a parte boa, eu acho que a gente vale também citar um pouco o trabalho da Clara Monet, que pegou sua primeira protagonista, né? Sim. E aí ela veio do sucesso da Kate Leigh em Vai na Fé, e eu sinto que o público não abraçou tanto a Léo como deveria, porque eu sinto que o pessoal falava muito da Kate Leigh, eu gostava de dizer que ela era tipo a protagonista moral de Vai na Fé. Aí a Rosane faz uma protagonista que é bem na linha da Kate Leigh, embora com diferenças, outras nuances, um pouco mais de drama e etc. E o público parece que não gosta dessa vez. Enfim, não sei se o público gosta de levantar um personagem secundário, não sei. É que a Kate Leigh não era mocinha. A partir do momento que você fala que ela é mocinha da novela, o público acha que tem que ser, que ela não pode fazer uma contravenção, porque ela é a mocinha, ela não é vilã. Agora a Kate Leigh não podia, porque ela era amiga da protagonista. Mas falavam que a Jennifer era uma chata. Sabe, isso que não dá pra entender. A Jennifer, que não dava um pé fora, era todo o tempo inteiro dando lição de moral, até na mãe, aquela insuportável daquela menina. E aí... Nossa, Larissa tinha um ódio pela Jennifer. Não, ela era muito chata. Era chata mesmo, mas era chatíssima. Chatíssimo. Depois ela melhora. Depois de um tempo ela melhora. Porque, né, qualquer pessoa moralista tem que entender que não dá pra ficar cagando regra na vida de todo mundo. Mas é isso. Aí agora você faz essa protagonista. Também eu acho que as pessoas gostam muito de achar defeito, né? Eu não sei o que é. Mas dito isso, eu tenho uma explicação pra isso. Nem foi eu, na verdade. Foi minha Babi que me falou, minha cônjuge.
que eu acho que a história da Cleo, em algum momento da novela, em algum momento não, em algum momento grande da novela, ficou muito restrita a Sofia. E Tem isso. ela não tinha história. Era Sofia, 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 Sofia. Então acho que isso incomodou quem tava assistindo. Me incomodou também em algum momento. Nessa reta final mesmo, beleza, a Sofia pediu, ela quer ver a felicidade da Sofia. Mas pra mim não faz sentido você pagar a fiança da Ellen. Não faz o menor sentido pra mim. Eu não pagaria. Eu deixaria, olha, sua mãe tá presa, cometeu muita pegadinha, ela tem que ficar lá um tempo. Você traumatiza a criança? Um pouquinho, mas é você também não tratar a criança como besta, até porque a Sofia já mostrou por A mais B que tá longe de ser uma criança bobona. Então, acho que tem muito isso, ela fica tanto na Sofia, mas tanto na Sofia. A obsessão dela pela Sofia muitas vezes é até exagerada, que eu acho que isso irritou um público algumas vezes. E assim, eu também fico pensando o quanto que ser uma protagonista negra entra nisso. Às vezes me passa também na cabeça. Porque, não sei, porque às vezes a gente já viu, sei lá, às vezes eu fico pensando. A Cami, por exemplo, é uma pessoa completamente, né, talarica e outras coisas mais. E assim, teve uma hora que o público abraçou ela total, assim, tipo, mas é também porque ela não é mocinha. Eu fico pensando o que vem aí dessa, sabe, dessa situação. Eu entendo que a história da Léo ficou muito presa na Sofia, e isso me irritou também, me irrita até hoje. Eu acho que ela poderia também, esse negócio dela não conseguir, dela resolver o trauma da filha perdida, pegando essa outra menina pra criar, como se isso resolvesse, eu acho mesmo bem nome da filha que morreu. Eu acho bem complicado, mas eu fico pensando o que acontece aí também. Agora que você falou de justiça freestyle, essas coisas, eu acho que a gente pode trazer à pauta o que Dona de Mim teve de ruim. Porque, principalmente, essa livre interpretação da justiça, o fato da Sofia ter em um momento da história ido parar com a Léo não faz o menor sentido. Ela trabalhava menos de 1 ano com aquela família. Tudo bem que a novela durou o quê? 7 anos no ar. Mas ela trabalhava 1 ano com a família. Não fazia o menor sentido aquilo. Ela tinha irmãos adultos e tudo mais, sabe? Foi complicado essa parte. Eu perguntei para um amigo meu advogado se será possível. Ele falou assim, a autora tá maluca? Eu falei, não, e olha que é uma autora boa. Ele disse, não, mas é impossível isso acontecer na vida real. E de verdade, é assim, é exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. Tem pelo menos umas 6, 7 pessoas na frente. Considerando a história da novela, da vida real é impossível acontecer. Mas é aquilo, muitas vezes muita gente fala que dentro do universo fazia sentido. Dentro do universo fazia sentido. Eu discordo, pra mim não fazia sentido nenhum, mesmo dentro do universo. Outra coisa que me irritou também nessa questão, assim, a novela, alguma vez ou outra, por causa da quantidade de capítulos, tinha que dar uns gaps, e ela parava de acontecer coisa, ou acontecia coisas que não faziam sentido, sabe? Eu mesmo divido, assim, 3 grandes arcos de acontecimentos em Dona de Mim. O início, os 2 primeiros meses, aí naquele período ali de Copa do Mundo dos Clubes não aconteceu nada, se você quisesse assistir jogo, pode assistir em paz, não aconteceu nada. Acabou a Copa do Mundo de Clubes, a Bel morre, os filhos assumem, mais 1 mês e meio acontecendo. Aí depois, para de novo. Aí só voltou ali no finalzinho de outubro, início de novembro, que as coisas começaram a dar de novo. Mas assim, a duração longa meio que matou muito da novela, sabe? Prejudicou a novela bastante. E acho que esse exemplo, esse gap da guarda da Sofia pra Cleo é um exemplo disso. Eu perguntei também pro meu amigo o que ele trouxe de negativo da novela, e meu amigo Renan, ele comentou principalmente que os vilões, que é o Jax, o Ricardo e a Tânia, eles não eram tão relacionados à protagonista, eles não eram necessariamente antagonistas da Léo. Isso fez a Léo ficar meio solta na história. Então aí acho que ajudou a focar o drama dela na Sofia, eu imagino. Eu acho essa parte chata. Putz, eu odiava os vilões. Eu acho aquele negócio de pegar Boaz e não sei o quê. Eu acho chato até agora. Espero que explodam aquele lugar onde tá o Jax, porque eu não aguento mais. E depois veio o vilão, né? Tem essa coisa também, né? Veio o Armando Babaioff aí como pai da Sofia. A Sofia, que eu acho uma personagem meio mal trabalhada. Aí, tipo, não é uma criança, óbvio, né? Mas é uma criança que ela não tem referência, né? Eu acho que fica muito difícil também. Porque, assim, a mãe, ela é criada pelo Abel, aí depois ela fica com os irmãos, aí aparece a Léo, aí depois ela tem um outro pai que aparece, aí depois tem uma outra mãe que aparece.
Então, assim, eu acho que é tratar de uma maneira muito simplista uma criança que tá passando por muita coisa, assim, sabe? Tipo, você fica fazendo uma troca de guarda louca dessa menina que não sabe nem mais onde ela mora, sabe? Eu acho uma loucura. Tem a Filipa ainda, que inclusive eu achei A que foi mal Filipa! construído no Sim! começo. O fato dela ser completamente escrota com a Filipa não foi bem construído para o público, pra gente entender porque ela tinha aquele sentimento. Parecia só um negócio gratuito, parecia que a criança era só mal educada mesmo, sabe? Depois que a gente foi construir melhor a relação dos personagens, mas foi tudo meio solto. E pra uma novela que tinha 200 e poucos capítulos, dava tempo pra você trabalhar essas coisas. Inclusive, meu amigo comentou justamente isso. Essa novela foi muito longa. Ele veio me perguntar por que essa novela tinha sido tão longa assim. Enfim, aí eu tive que explicar que a Globo não tem planejamento. Assim, e também tem uma questão que eu acho que é importante dizer também. Eu não quero começar a novela em novembro. Pode começar em outubro, então. Corta um mês de Dona de Mim e adiantava... Corta! Né? Tipo, a novela ia ter 165 capítulos. Ia ser basicamente a novela... Ia ser a duração de Vai na Fé. Uma coisa que eu não consigo entender é porque aumenta em vez de cortar. E aí colocou Coração Acelerado pra estrear não pior época também, que é dia 12 de janeiro. Não tiveram tempo de fazer divulgação. Estão fazendo divulgação dessa novela loucamente na TV, porque a imprensa vai estar inteira cooptada por Big Brother. Porque, assim, ninguém vai falar do Coração Acelerado, vai todo mundo falar de quem vai entrar no Big Brother. Isso daí foi uma estratégia burra. Era Sim. muito melhor ter trazido a novela para antes aqui, para Coração Acelerado, para estrear em outubro, e deixar Dona de Mim menor. E Dona de Mim seria muito melhor, eu acho, que se tivesse. E aí alguém poderá falar, mas vale tudo, acabava em outubro. Beleza, começava as duas juntas, já aconteceu isso antes. Sim, já aconteceu várias vezes a gente fazer 2 estreias de novela no mesmo mês. E aí você falou um negócio que eu nem tinha pensado. A Globo largou isso pra meio que estrear em janeiro, junto com o BBB, pra ajudar na audiência, mas ela esqueceu da parte da divulgação, justamente. Porque a imprensa tá muito mais falando se a blogueirinha vai ou não pro BBB, do que falando dos personagens de Coração Acelerado. Não tem uma nota sobre Coração Acelerado. Ninguém está interessado em saber disso, assim. Pra não dizer que não tem, eu dei uma entrevista com as autoras na segunda. Que eu fiz é verdade. Antes, sim. Pra não dizer, mas realmente... Vai lá ler a entrevista. Exatamente. Mas é bem legal, uma entrevista muito boa. Elas falam de participações, como a novela foi surgida. Mas realmente está se falando menos do que deveria ser da novela. No normal, né? E até mesmo da reta final de Dona de Mim. Se bem que a audiência de Dona de Mim é muito constante, né? Eu acho que isso ajuda muito também. Mas é isso, eu acho que é uma novela que teve esse problema. Quando eu fui parando de ver, porque eu parava de ver, aí eu volto, vamos ver o que tá acontecendo. Era muito nessas épocas que eles resolveram que eles iam enrolar total, porque isso aí lá só tava acontecendo a mesma coisa, e um mês naquela mesma bobagem ali, aí depois eles traziam uma outra coelho da cartola, depois enrolava de novo. Eu acho que aquele meio da novela ali foi muito complicado de conseguir. Acho que muita gente parou ali, falou, não, agora não dá mais, porque porque não tem mais história. Acho que a gente apresentou coisas boas, coisas ruins da novela, mas a gente vai acabar falando mais no nosso próximo tópico, que eu acho que é interessante, que é por que o noveleiro da internet odiou Dona de Mim? Porque Dona de Mim é uma novela que, se você fala bem na internet, as pessoas tacam pedras virtuais em você. As pessoas xingam seus parentes. As pessoas vão atrás de você pra tirar tomates na rua. E, em compensação, quando você vê a audiência tá super bem. As pessoas reagem bem à novela. Minha mãe, por exemplo, veio aqui em casa, ela queria assistir Eta Mundo Melhor e Dona de Mim, coisa que eu não entendi, principalmente por Eta Mundo Melhor, que eu acho que a novela é um saco. Mas ela tem um público acompanhando. Por que tem essa diferença de conexão, Gabriel? Você consegue entender? Cara, eu vou citar o exemplo que eu tenho aqui ao redor. Eu tenho uma vizinha aqui do bloco do meu lado, que toda vez que eu saio, eu vejo Dona de Mim de madrugada, não vejo no horário das 7, eu vejo naquela reprise da madrugada. Eu sempre brinco. Sério? Você é uma das 5 pessoas que assiste naquele horário? Eu sou uma das 5 pessoas porque eu durmo tarde, eu sou uma pessoa que dorme mais tarde, e geralmente a novela das 7 eu assisto na hora da madrugada, porque eu faço outras coisas e tudo mais, vou jogar bola, vou correr, vou ler um livro, enfim. Também nunca assisto novela das 7 no horário. É a única novela que eu não consigo de jeito nenhum. Das 9 eu consigo, e das 6, dependendo se for boa, eu consigo. Das 7... Exatamente. Bem, eu também não... novela das 6 e das 7 eu vejo enquanto cozinho. Então é isso, gente. Ninguém assiste no horário. Novela das 6 eu assisto quando é boa, quando a novela... Quando eu tô terminando de trabalhar. Eu termino nesse horário, mais ou menos 7, 10. Agora eu tô deixando a televisão desligada, graças a Deus. Porque Tá Mundo Melhor não tem condição. Menor condição.
Meu Jesus, pelo amor de Deus, acaba essa novela. Não vai acabar só em Sim. março. Como é que essa novela vai aguentar até março? Deve estar rolando o Natal ainda, né? Ficou uns 3 semanas comemorando o Natal nessa novela. Não, o menino vai ser sequestrado de novo pela 40ª vez. Vai. Isso eu tenho certeza. Isso. Meu Jesus. Enfim, eu tenho a vizinha, toda vez que eu desço, ela está assistindo religiosamente Dona de Mim, todos os dias. Eu tenho proximidade aqui com ela, eu perguntei, por que você assiste a novela? E ela me falou que era uma novela muito real, que ela via os personagens da novela muito próximas à realidade dela, as pessoas que ela conhecia, as pessoas que ela conheceu. Eu acho que duas coisas assim. Primeiro, eu entendo o pessoal de internet, que é aquela galera que é mais nerd de televisão e acostumou ao horário das 7, especialmente por causa dos anos 2000, dos anos 80, dos anos 90. A novela, o horário das 7 ser um horário de humor, está estranhando o horário das 7 ultimamente não ter tudo, menos humor, né? Porque a gente tem que ser justo aqui também. Dona de Mim não era, de fato, muitas vezes era uma novela até melancólica, e as pitadas de humor cresceram agora na reta final e tudo mais, mas muito pouco. Mas Volta por Cima também não era uma novela engraçada, né, gente? Não é. Acho que era uma novela... Família é Tudo também não era uma novela engraçada, né? Embora estivesse o gênero humor. Ela tentava ser, não quer dizer que era, mas enfim. Mas Fuzue lá atrás também tentava ser uma novela engraçada e não era. Então, assim, acho que tem essa crise de horário mesmo. Mas eu queria também fazer uma provocação aqui. Acho que as pessoas esquecem que A Viagem é uma novela das 7. A Viagem é uma novela que não é muito leve, vamos ser muito justos. Tem familiar meu que não consegue ver A Viagem porque tem trauma, por causa de uma situação que aconteceu na época da novela. Eu acho, de novo, pessoal, assistam A Cor do Pecado, assistam Cobras e Lagartos, que são novelas pesadas pro horário das 7. São pesadas mesmo. Obviamente que tinha um contexto de época e tudo mais, mas o horário das 7 sempre foi muito volável, assim. Ao mesmo tempo que tinha trama de humor, tinha uma novela mais dramática. Vou até sair um pouquinho disso. O Uga Uga era uma novela de humor, mas o Uga Uga ficou conhecido como uma novela muito pesada para o seu horário, porque volta e meia tinha lá o peito da Danielle Vindes, tinha tiroteio, tinha um monte de coisa. Assim, um horário que fazia, que andava entre o humor e a violência, vou dizer assim. Não é novidade para mim, eu não estranhei porque eu já conheço desse histórico. Mas realmente eu entendo o estranhamento das pessoas, porque é um horário que ficou mais popular nos últimos 15 anos por causa do humor. Era o horário do humor, né? Eu acredito também que há uma má vontade da internet, não vou falar aqui injustificada. Eu acho que as pessoas não gostaram de alguma coisa que a autora Rosane fez em novelas anteriores e acabou projetando o ranço e indo pra cá. Como, por exemplo, a questão da religião. Ela tentou em Vai na Fé abordar todas as religiões, mas botou uma personagem evangélica. E o pessoal tem essa questão da questão do conservadorismo, que é uma crítica super válida na televisão, que inclusive afetou a própria novela dela, Vai na Fé, enfim. Então eu acho que o público tem essa coisa aí, e aí começa a implicar com as coisas sem pensar muito. Tipo, essa novela tem muito crime, tem muita maldade. É muito Cidade Alerta. Quando você mesmo lembrou, teve outras novelas que tinham coisas muito parecidas com essa, e ninguém falava isso. Eu acho que tem essa implicância anterior com a Rosane. A própria parte do evangélico às vezes me irrita pessoalmente, assim, olha que eu tenho família evangélica, mas às vezes vê eles lá ajoelhados, não sei o que, o milagre, falou, gente, tá bom, já deu, já conseguiu. Mas, enfim, eu acho que assim, não dá pra tirar também o fato de que a Globo vai querer acenar pra esse público, que isso não é uma culpa da Rosane, é na verdade uma consequência, o fato de que a Rosane foi a primeira autora que conseguiu trazer isso de um jeito que não tirou ninguém da frente da TV e ainda trouxe gente. Isso é muito difícil de você conseguir fazer, se colocar evangélico no meio da novela e você trazer isso de uma forma natural, de forma que os evangélicos que assistem Globo não tenham ficado chateados com a representação e de forma que as pessoas que não são evangélicas tenham conseguido assistir essa novela sem tirar, apesar de se irritar um pouquinho, às vezes, com uma representação ou outra. Então, acho que é muito mais consequência do que, assim, a Bispa viu, olha, né, enfim, a direção da Globo, né, inteira, viu ali, falou, olha, essa mulher sabe fazer bem isso, por que a gente não vai tentar de novo, já que ela sabe fazer, ela mostrou que ela sabe fazer.
E sim, tem uma implicância boba com a Rosane. Não sei se é boba, óbvio que tem coisas que ela faz mal mesmo, assim, que ela teve algumas representações complicadas em novelas, tanto em Vai na Fé como em novelas anteriores, sim, não, a gente não pode tirar né, os erros que ela já cometeu como autora, eu acho que qualquer autor comete também, e aí a gente não, né, você não pode passar pano, mas eu acho que você também não pode, porque ela cometeu erros em outras novelas, ou porque ela cometeu erros nessa novela, você jogar a novela no lixão da Mãe Lucinda e falar, não, isso daqui não presta, isso daqui não tem nada que se aproveite, é a pior novela, eu não sei como as pessoas assistem isso. As pessoas tanto assistem isso que às vezes a audiência de Dona de Mim tá pau a pau com a audiência da novela das 8, das 9, né? Não só Três Graças, como Vale Tudo também. Então, assim... Nacionalmente, depois de Três Graças começou, Dona de Mim passou. Dona de Mim hoje, exato. Neste momento, no PNT, no Nacional, Dona de Mim é a novela da Globo mais vista, desde que acabou Vale Tudo. É importante falar isso. Eu acho que isso eu posso falar, até porque ela já falou na coletiva que ela fez de final de ano lá com alguns jornalistas. Eu encontrei a Rosane em agosto, em Salvador. A gente ficou no mesmo hotel. Nossa, ela foi fazer um evento lá de audiovisual, eu fui fazer outro, apresentar painéis e tal. E aí a gente tomou um café, a gente conversou, e ela me disse isso, e depois ela falou lá pro pessoal. Era uma conversa informal, mas agora eu posso falar. Dona de Mim era uma novela pensada para o horário das 9. Não era uma novela pensada para o horário das 7. Então, depois que ela me falou isso, eu passei a olhar a novela com outros olhos. Eu entendi porque a novela era tão pesada no melodrama, tão pesada até na melancolia muitas vezes, porque era uma novela mais pensada para o horário mais adulto, não para o horário das 7. Como foi a viagem, inclusive, é importante falar isso também. Inclusive, uma coisa que o meu amigo Renan acompanhou a novela e ficou sempre conversando comigo é a respeito da questão policial da novela. Que essa foi uma implicância que a internet teve. A Rosane está glorificando os policiais. Quando se você assiste a novela, você vê que ela mostra tanto o lado positivo da organização, quanto o lado negativo. Ao redor do Marlon tem trocentas pessoas corruptas, e ela mostra isso, sabe? Então eu não acho que a novela está glorificando, está tratando com um personagem lá e é normal. Eu acho que, e aí isso é um problema da internet e das pessoas, talvez, em 2025. As pessoas têm muita dificuldade, 2026, trocamos de ano, de entender nuance. Não tem mais nuance. Você vai falar de policial, você tem que falar mal. Você vai falar de evangélico, você tem que falar mal. Você não pode. Como se as coisas não tivessem nuances. Tipo assim, principalmente depois do Bolsonaro, óbvio, porque por razões óbvias você começa a não gostar de uma determinada parte da população e você tem uma polarização óbvia também. Mas as coisas na vida real, no dia a dia, fora dessa briga ideológica, elas têm nuances. Infelizmente, as pessoas são complexas e é necessário que a gente entenda isso para que a gente consiga viver no mundo. Senão também a gente vira uma pessoa muito aqui, muito dentro da bolha, muito não sei o quê. E é isso, a gente tem que entender que a novela ela não é feita para a pessoa que está no Twitter apenas. Inclusive, ela é menos feita para a pessoa que está no Twitter. Ela é feita para a pessoa que liga a televisão depois que ela volta do trabalho e ela quer ver uma história sobre ela, sobre o entorno dela. E é meio bobo você achar que no Brasil nenhuma pessoa vai olhar para um policial e vai falar, tem policial bom, porque as pessoas sabem que tem. Ninguém vai olhar e falar, nossa, tem evangélico, né, enfim... Que nenhuma pessoa que liga aquela lá costuma ir na igreja e fala, eu vou rezar pra você. Essas pessoas fazem isso, as pessoas na vida real, elas fazem parte desses lugares. Então, assim, é isso também. Você tem que entender que a novela é uma coisa que é pra chegar pra todo mundo, não é pra chegar aqui, né? E, nesse caso, eu acho que a Rosane sabe fazer bem, porque ela faz pra chegar pra todo mundo, mesmo que ela tome muita lambada da internet. Vocês acham que Rosane agora vai pras 9? Eu acho que é uma coisa meio inevitável, né? Ela pode tentar fugir muito, né? Mas eu acho que ela vai ser jogada pra lá, de qualquer forma. É muito caminho natural, assim. Ela vem de... Se você for pensar, ela fez até 4 novelas de sucesso seguidas no horário das 7. Demorou até, porque o João Manuel Carneiro foi só com 2, né? Então... É assim, que ela não quis, né? Diz ela que não quis, né? Nas 2 primeiras vezes ela não quis. Isso, tanto que, de novo, Dona de Mim era uma novela pensada pro horário das 9, pro horário das 7. Porque ela gosta do horário, ela curte horário, é onde ela se sente bem e tudo mais. Mas eu acho muito inevitável que sejam... Até porque a Globo tá com espaço, né? A gente tem que pensar nisso.
O Valcir, oxalá que ele demore muito, mas o Valcir tá caminhando para a reta final da carreira dele. O Aguinaldo Silva também já é oitentão, e oxalá, tomara que continue escrevendo por muito tempo. E teve a Glória Pérez saindo. O horário das 9 tem necessitado. A gente tem hoje a Manuela Dias. Nossa senhora, eu falei Manuela Dias, agora chega e me deu um Memórias de guerra. Já umas 10 pessoas já desligaram esse vídeo, desculpa, gente. Não, assim, de novo, não é nada contra a Manuela Dias, é porque eu fico lembrando de Vale Tudo, gente. Mas enfim. Tem a Manuela Dias, o Bruno Luper tá escrevendo pro horário uma sinopse. Tem a Avenida Brasil 2 que vai vir aí. Diz, gente, vai vir. Não precisa ficar mais. Vai vir na sequência. Não, vai vir, aceita. 2027, janeiro, estaremos lá cobrindo a estreia de Avenida Brasil 2. É isso. Aceita. Já era, já foi. Não sei se com esse nome, mas vamos embora. Vamos embora. Então o horário tá precisando, até para dar uma oxigenada no horário. O horário precisa de coisa de gente nova escrevendo. Gente de histórias novas, Sim. de linguagens novas, sabe? O horário das 9 tem pedido isso. Eu acho que parte da audiência do horário das 9 está com problemas é que falta o frescor, falta o horário das 9 falar muito com esse público que está chegando aí, que já percebe, que a gente já notou, pelos números de Três Graças, obviamente, de novo, acho Três Graças uma boa novela, mas tem problemas, e eu acho que aí a gente tem que entrar numa outra discussão, mas o horário das 9 precisa falar com o público de hoje, e muitas vezes o horário das 9 tem falhado nisso. O horário das 7 tem sido muito mais competente, convenhamos. Pra fechar o vídeo, que nota vocês dão pra Dona de Mim? A gente nunca botou nota no canal, apenas veio essa ideia aqui na minha cabeça. Vamos botar uma nota assim pra causar uma intriga. Eu faço a primeira nota, tá? Os convidados primeiro. Ok, eu vou dar uma nota 6,5. Nossa, passou de ano. Passa de ano. 7. Eu dou um 7 pra Dona de Mim. Eu dou um 6. Então eu acho que ela conseguiu passar, segundo a nota dos 3 avaliadores aqui do Coisa de TV. Eu acho que assim, apesar de tudo, ainda é uma das melhores novelas do ar. Nos últimos Isso tempos, diz muito sobre os outros horários. Então, assim, especialmente quando Vale Tudo tava no ar. Era uma das melhores novelas no ar. Não tinha pra ninguém. É isso. Nossa, não. Os dois primeiros meses de Dona de Mim são muito bons mesmo. Considerando que estava no ar em Vale Tudo na época, nossa senhora. Gabriel, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso balanço final de Dona de Mim. Mais um balanço que você participa de uma novela boa dessa vez, né? Um dia falarei de uma novela que é unanimidade. Estou subindo de degrau. Um dia eu vou chegar lá. Vamos ver quando que vai ver essa novela que é unanimidade, né? Será que ela ainda existe? Tá difícil, Será que ela né? ainda existe? Vamos ver. Eu tenho fé. Bem, todo mundo aqui no canal já sabe onde encontrar o Gabriel, mas faça sua propaganda aí. Bom, tô no Twitter, Biel Wacker, tô no Instagram, Gabi Wacker, tô todos os dias no F5, na coluna Outro Canal da Folha, f5.folha.ol.com.br/outro canal. Vocês me encontram lá. Agradecer os meus chefes, Cláudio e Vitor, que me liberaram pra aqui, sempre. Tá também no YouTube da Folha, com o programa Olho no Olho. Fala aí. É verdade, tem um Olho no Olho todo mês no canal do YouTube da Folha, com entrevistas com gente de televisão, de mídia, tá bem legal. Próxima entrevista, posso falar, não tem problema, é com a Patrícia Poeta, tá muito bacana. São muito boas as entrevistas do Gabriel, vão lá olhar. Já teve Galvão Bueno, Bárbara Coelho e Regina Volpato. Eu gosto muito das entrevistas dele, o jeito como ele fala, uma proximidade com o entrevistado é muito boa, de verdade. Parem de falar isso, meu ego vai lá pra cima. E se vocês gostam de séries, novelas, reality shows, produções que tem o quê? 700 capítulos, mais do que Chiquititas às vezes, fica aqui no Coisa TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais, estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. E conta aqui pra gente o que você achou de Dona de Mim. Xinga a gente, porque a gente falou um pouco bem de Dona de Mim. Vai, fala, isso aqui, esse horror, Cidade de Alerta. Blá, blá, blá. Fala aí, dê a sua opinião. É isso. E até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Obrigado, Gabriel. Tchau. Obrigada, Gabriel. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.